Muito legal. Olha, se você chegou no meio dessa série, eu estou gastando algumas quintas-feiras para falar de um assunto importante, que é a compreensão da interação desse livro, que é a palavra, do qual Jesus disse que é a semente, com o solo, que é o coração do homem, né? Então eu peço que você abra a tua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 8, e nós lemos a partir do verso número 11, Jesus explicando para os discípulos aquilo que ele havia dito alguns minutos atrás. Lucas, capítulo 8, acompanha aí, trouxe seu caderno, vamos continuar nessa série, tem coisas boas, você precisa ter entendimento disso aí. Então Lucas 8, está lá escrito lá no verso 11, este é o sentido da parábola, disse Jesus para os discípulos, a semente é a palavra de Deus, ok? E aí ele vem descrevendo o verso número 12, aqui caiu à beira do caminho, são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Verso número 13, aquela que caiu sobre a pedra são os que ouvindo a palavra, a recebem com alegria, estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação eles, em outras palavras, pulam fora. Verso 14, aqui caiu entre os espinhos, são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, as riquezas, deleites da vida e os seus frutos não chegam a amadurecer. E a número 15, o verso número 15, aqui caiu na boa terra, são os que tendo ouvido, grifa aí, de bom e reto coração, retêm a palavra e estes frutificam com perseverança. Bom, nós estamos gastando um tempo, já falei muitas coisas sobre a propriedade da semente. Depois você pode ouvir isso aí ou encomendar essa série para você prestar atenção. E nós estávamos falando há um tempo atrás sobre o primeiro solo, que é esse descrito em Lucas 8, número 12. E nós havíamos falado algumas coisas sobre esse primeiro solo. E algumas frases que eu também já tinha falado sobre esse processo aí. Deixa eu voltar, tem sempre gente nova no nosso meio. Eu tinha falado sobre o reino de Deus é como uma semente lançada à terra, porque é isso que está escrito em Marcos, ok? Anote aí, se você não tem essa passagem, Marcos capítulo 4, do verso 26 ao verso 29, anote aí para você ler em casa. Então Jesus comparou o reino de Deus a um processo de lançar a semente à terra. Uma outra coisa que eu tinha dito, assim como a semente precisa de um solo óbvio, assim a palavra de Deus precisa do coração do homem. E eu disse para vocês algo, olha, o que Deus está para realizar na tua vida depende do teu coração. Porque esse livro é imutável. Você tem que ter essa ideia que o inferno ele sempre tentou convencer o homem, e começou assim com Eva, de que esse livro não é bem assim aquilo que está escrito. Ele só pode fazer isso, porque ele sabe que esse livro é a verdade. Então, se eu não caio nessa cilada, eu sei que esse livro ele é perfeito. Esse livro é aquela semente descrita lá por Pedro, perfeita, incorruptível, ela é eterna, ela é poderosíssima, para trazer o resultado que está escrito nesse livro na tua vida. Então, qual é a diferença nisso, pastor, para eu ver os resultados de Deus? É o meu coração. É como está o meu coração. Então nós estamos vendo uma passagem onde Jesus descreve, vamos dizer assim, as condições dos corações. E dentro dessa passagem nós vemos 4 condições de coração, foi a que a gente viu no primeiro solo. Alguém lembra disso aí? É o coração onde a semente é sempre roubada. Veja lá, verso número 12, eu comecei a falar sobre isso aí, e eu não terminei. Diz lá que são aqueles que ouvem a palavra, mas já a seguir vem o diabo e arrebata o coração da palavra, para não suceder que crendo sejam transformados, crendo na verdade. Nós vimos aí a resposta, por que essa palavra é sempre roubada? Por que Satanás rouba essa palavra? Porque a pessoa não compreende aquilo que ouve. Está lá em Mateus capítulo 13, nós lemos sobre isso, em Mateus capítulo 13, veja bem gente, eu anotei uma coisa, o solo que não compreende é o solo que é roubado, você tem que anotar isso. Nós não estou entendendo, é exatamente isso, você vai entender. Toda vez que você ouve verdades e você não compreende verdades, elas são roubadas, eu falei sobre isso. Todas as vezes, um coração que não compreende é um coração que está sendo roubado.
Se eu não tenho entendimento, Deus criou a mim e a você. Gente, não estou falando de entendimento intelectual, não estou falando de você decorar os versículos, saber onde está. Eu estou falando se você está tendo entendimento no teu coração sobre aquilo que você está vendo da verdade. E eu vou te falar também que isso é uma ação muito grande do Espírito de Deus na nossa vida. Eu li aqui em Jeremias capítulo 3, verso 15, que Deus tem preparado os seus líderes para apacentar ou alimentar os seus liderados, ou aqueles que estão debaixo do seu comando, que Deus colocou, com conhecimento e entendimento. Sem conhecimento e entendimento nós não avançamos. Uma outra coisa que eu tinha falado aqui para vocês, conhecimento, anote aí se você não anotou, e entendimento precisam andar juntos. Uma coisa é eu conhecer, a outra é eu entender aquilo que eu estou conhecendo. E Deus preparou o meu coração e o seu para o entendimento, através da ação do Espírito Santo, que alguém diga aleluia. Então, eu creio que foi aqui que eu terminei falando sobre o que seria o conhecer, é tomar ciência. Tem a ver com a nossa mente. Pastor, eu nunca ouvi falar isso na Bíblia, porque você não conhecia, mas agora você conhece. Mas agora, o ideal e o perfeito é que nós começamos a crescer, nós possamos crescer na revelação, no entendimento daquilo que nós conhecemos. Então o processo de ter entendimento, ou de compreensão espiritual, ou mesmo de revelação de verdades, é algo que é trabalhado no coração. E digo para você, a ação do Espírito Santo é total. Eu não sei porque que a igreja ela cresce sem dar a mínima para o Espírito Santo. Ele é a pessoa de Deus em nós, aleluia. Sem Ele não dá. Se Ele não se manifestar em mim e em você, trazendo entendimento de verdades, nós não ficamos de pé. É Ele que é o grande construtor de verdades no nosso coração. Bom, o nosso espírito, que somos nós, seres espirituais, nós somos edificados. Quem edifica é o Espírito de Deus. À medida que Ele vai revelando verdades. Quer dizer, eu preciso da cooperação de Deus? Preciso, é total. Então, a ação do Espírito Santo, gente, veja, eu quero ler uma passagem com você, que nós não lemos aqui na última quinta-feira. 1 Coríntios, abra lá, 1º capítulo. No capítulo 2. Se você for ler depois em casa, você vai ler os versos desde do verso 1 do capítulo 2. Capítulo 2, vamos lá, capítulo 2. Mas aí nós conhecemos isso aqui, que é uma profecia do Velho Testamento, é uma palavra, está escrito lá no livro de Isaías, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, verso número 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Ele tem? Um carro! Pode ser o que for. Porque Deus só tem bênção para você, aleluia. Mas aqui, especificamente, nessa passagem, o contexto é conhecimento dEle. Escreve aí, conhecimento dEle. Pode colocar na Bíblia. Quanto mais eu conheço dEle, mais eu estou preparado para vencer nesse mundo. Preste bem atenção. As vitórias da nossa vida não vêm do nada, gente. Pastor, eu estou tendo vitória uma em cima da outra, então eu já posso concluir que você é um cara que tem compreensão da verdade. Então ouça, conhecimento de Deus, verso 10, mas Deus revelou o seu conhecimento através do quê? O Espírito, porque o Espírito a todas as coisas, é isso aí, até mesmo as profundezas de Deus. Olha que coisa interessante, gente. Veja no verso número 11, no meio do verso 11, assim também, grifa essa parte para você ter esse entendimento. As coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ele é teu amigo. A função dele, queridos, é criar em mim e em você essa dependência maravilhosa. Ele é o grande mestre, nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo com ele. A igreja tem que voltar a valorizar e a amar, a ter paixão por isso. Não é só uma questão eu ir para a igreja, eu vou ouvir uma palavra do pastor, o milagre vai acontecer, é pouco, o milagre não acontece do nada, senão esse mundo já estava todo alcançado.
Porque as pessoas têm o desejo de melhorar, as pessoas não querem ter problemas, as pessoas não querem enfrentar situações malignas. Como é que nós nos defendemos de tudo isso? Desse mundo que jaz no maligno. Sabia que está escrito isso? Sabe o que é jaz no maligno? Está abraçado, deitado, em situações que são altamente malignas. Como é que nós ficamos, seguramos isso aí se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho entendimento, se eu não tenho um posicionamento? Eu não posso me posicionar se eu não tenho entendimento. Quem está pegando, diga aleluia. Isso aí. Olha a dependência, gente, é total. O Espírito Santo, ele faz isso à medida que nós vamos crescendo. Dia após dia, ele vai te iluminando, ele vai te mostrando essas verdades pelas quais você obtém vitória em todas as áreas. Glória a Deus. Veja que coisa interessante, como é que esse trabalho da ação do Espírito Santo no coração e como Deus trabalha isso. Quer ver? Vou te dar duas passagens só para você ter uma ideia. Vamos a Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, diz assim: nós sabemos que Paulo, ele estava ministrando a palavra. No verso 14 diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Olha que legal. Ela estava o quê? Ouvindo Paulo falar abobrinhas, amém? Não, Paulo estava falando verdade. Ele estava anunciando o reino, a palavra do reino, verdades em cima de verdades. Agora, grifa na tua Bíblia, que eu grifei na minha, muito legal. O Senhor abriu o quê? A cabeça, abriu o intelecto dela, para ela compreender com o Tico e o Teco, o que estava acontecendo. Não, o Senhor abriu o seu coração para atender as coisas que Paulo dizia. Para dar uma resposta, alguma coisa fez uma ligação no coração dela, que foi a pessoa de Deus. Diga aleluia. Olha que legal, Lucas capítulo 24. Jesus, certa ocasião, disse para os discípulos: não tem como eu falar mais nada para vocês, porque até agora não dá, a compreensão de vocês não está legal. E imagina, Jesus 3 anos e meio falando de coisas que os discípulos ficavam assim: o que ele está falando aí? Tem que ter paciência, né? Se Jesus tem, a gente também tem. Lucas 24. Então veja, Lucas 24, no verso número 44. A seguir, Jesus disse então para os discípulos, ele já havia ressuscitado, apareceu no meio deles: são estas as palavras que eu falei para vocês, estando ainda com vocês. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, hein? Aí no verso 45 está escrito assim: então lhes abriu o quê? O entendimento para compreenderem as Escrituras. Eu quero te falar que essa compreensão, esse entendimento não vem do homem, vem de Deus. E se eu não tiver um coração que tenha fome e sede, eu não souber que isso vem dele, e não buscar, e não fazer esse link com Deus, eu não receberei. O homem não pode compreender intelectualmente verdades espirituais. Quem traz essa compreensão é o Espírito de Deus na nossa vida. Diga glória. Daí a necessidade de nós sermos batizados com o Espírito Santo. Quem é batizado, diga aleluia. E não é, trate de buscar. E ser rapidinho, receber do alto aquilo que te pertence. E você receber uma plenitude da pessoa do Espírito Santo maior, para que ele possa trabalhar na tua vida. Toda última terça-feira de cada mês, o pastor Paulo ministra aqui sobre o Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo. Vem para cá. É por isso que a igreja verdadeiramente ela começa na sua ação, em frutificar, porque começou a ter compreensão e entendimento de verdades depois que caiu o Espírito Santo sobre a igreja, lá em Atos 1. Bom, mas isso aí eu poderia falar mais adiante. Mas olha, anota isso aí: verdades não reveladas são só verdades que não produzem. A pessoa pode ter esse livro durante anos na sua vida, frequentar a igreja durante anos, e a sua vida não avançar.
e a sua vida não ver os resultados que estão nesse livro. Parece brincadeira, né? Mas acontece com um bocado de gente. O que está acontecendo? A pessoa não sabe nada, não tem entendimento, não tem revelação. O Espírito Santo não está em alta, ele não está em primeiro lugar. Ela não segue a direção, o fluxo do Espírito. Não tem fome, não tem sede, nada pode acontecer. Você pode dormir numa cama de Bíblia. Você pode comprar aquelas Bíblias grandes, fazer aquela cama bonita, até o travesseiro ser de Bíblia, rapaz. Se der um jeito de você recortar algumas folhas da Bíblia e fazer também uma coberta de Bíblia, vai ajudar. Faz um pijaminha de Bíblia também e tal, aproveita. Meia, não vai ajudar. Não adianta, gente, não adianta. Não adianta Salmo 91 aberto na sala, versículos espalhados na casa. Não, pastor, eu não tenho a Bíblia, eu tenho uma caixinha de promessa que todo dia eu puxo. Aleluia. Pode puxar uma frase, tipo, por exemplo, assim, foi e se enforcou, alguma coisa assim. Não funciona, gente, não funciona isso aí. Sabe, Deus não é uma mágica, sabe, não é alguma coisa assim. Tem que ter essa química dele na nossa vida. Então, por exemplo, você está enfrentando algo difícil, para e começa a ler na Bíblia sobre esse assunto e deixa o Espírito Santo te falar. Por que nós não fazemos isso? Eu vou conversar com meu vizinho, ele tem uma boa ideia. Vai lá falar com o teu vizinho que ele vai te dar uma péssima ideia. Vai conversar com a pessoa errada, você não vai pegar nada, vai acabar tendo uma opinião completamente contrária da verdade, que o inferno vai usar essa pessoa, com certeza. Mas esse livro, eu preciso disso aí. Eu preciso que Deus fale ao meu coração. Diga glória a Deus. Então eu vou voltar a colocar essa frase, olha aí. Quando a verdade não é entendida, o inferno rouba. É por isso que ele faz de tudo para você não vir para a casa de Deus. Para você ouvir, anotar, ler a Bíblia. O inferno rouba. Sempre estará roubando aquilo que não é entendido. Por isso a necessidade, gente, de nós ensinarmos cada vez mais a verdade de maneira simples. Jesus era simples naquilo que ele ensinava. Eu quero te dizer que ser simples na maneira de ensinar não é não ter o que dizer. Alguém compreende? Vamos passar para o segundo solo, para a gente andar. Bom, esse foi o primeiro. É uma condição de coração onde a palavra é sempre roubada, que o teu coração não fique nesse lugar aí. E que você dê alta para o Espírito Santo e comece a ter um relacionamento cada vez maior com Ele, de você gastar tempo nesse relacionamento para que Ele te fale, Ele te mostre, Ele te ensine. Diga aleluia. Não tem nada mais tremendo e mais poderoso que você ouvir uma palavra de Deus, você mesmo. Você pode estar ouvindo, como você está sempre ouvindo aqui, palavras, você está sendo edificado, Deus usa esse púlpito, mas não tem nada mais poderoso que você ouvir de Deus. Certo? Isso aí é legal. Então vamos passar agora para o segundo solo, voltando a Lucas, nós vamos para o verso número 13. Lucas 8, 13. E nós vamos ver uma outra condição de solo, do qual Deus falou também que não, Jesus disse que não produz. O segundo solo é esse que está no verso 13. Aqui caiu sobre a pedra são os que ouvindo a palavra. Muito interessante. Em todas essas condições de solo, todos ouvem. Preste bem atenção, todos ouvem. Mas só um solo produz. Então, na verdade, quando Jesus ensina sobre isso, Ele está querendo falar para mim e para você, Elinho, certifique-se que o teu solo é o que produz. Porque eu vou te falar, Elinho, não é a minha palavra o problema é o teu coração. Então, se alguém quer tirar alguma conclusão, empurrar ou dizer o problema é de Deus, eu estou chateado com Deus porque Ele não fez o que eu quero, o Deus, olha só, eu já estou até desconfiado se você é poderoso mesmo. Olha, sai fora disso aí. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. O problema, pode anotar aí, é simples, o problema sempre é o homem. Só que a gente não quer colocar o nosso nome nisso, mas é sim. O problema sempre é o homem, o complicado sempre é o homem, o que está precisando ir lá para o divã é sempre o homem. Eu já falei para você escrever, você que nos assiste aí, Deus é simples. Então,
Aí diz, aqui caiu sobre a pedra são os que ouvindo a palavra, recebem com alegria, estes não têm raiz, olha só, não tem raiz, então eles creem, Jesus está explicando como é que é isso aí, eles creem, grifa aí na tua Bíblia, eles creem por algum tempo, eles creem por algum tempo, interessante, né? Eles creem por algum tempo, não está escrito que eles creram até o final, só por algum tempo. Eu vou te falar, só por algum tempo não dá para chegar ao milagre ou a resposta. Então Jesus diz, eles creem só por algum tempo, porque a prova vem, na hora da prova eles, se desviam, pulam. Em outras traduções, escreve isso aí, tem uma tradução muito legal, que diz assim, eles desistem. Imagine as oportunidades e as situações que acontecem comigo e com você para nós desistirmos do que Deus disse. Que isso não aconteça contigo. Daí então nós vamos ver algumas coisas interessantes sobre isso. Então esse é o coração, gente, que não tem uma base firme na palavra. Sabe? Ele não tem ainda uma base firme. Jesus falou, olha, a raiz aqui ela é curta, ela é pequena, creio só por um tempo. Esse coração, ele não suporta as provações, as dificuldades e as perseguições. Eu já disse para vocês, anote essa frase que ela é importante, toda palavra crida, ela será provada. Impressionante, ninguém fica de fora nessa. Toda palavra crida, você resolveu acreditar porque Deus disse a respeito de algo. Então nós somos provados, passa pelo teste. Às vezes é o teste do próprio tempo. Pastor, até quando? Até você receber. A pergunta para mim e para você que Deus faz é o seguinte, Elinho, você está disposto a acreditar até o final? Porque todo dia, queridos, nós vamos ter que nos renovar nessa força. Ok? Hoje eu tenho força, estou crendo e tal, e amanhã? Amanhã vem ataques, vem situações, vem o próprio tempo, te perturba, você tem que se renovar para continuar agarrado. É alguém que se dispõe a agarrar e não abrir os dedos. Alguém compreende isso aí? Bom, nós vemos por toda a Bíblia homens que fizeram isso e você viu o resultado. Todos eles alcançaram os resultados que esperavam. Deus não... Escreve essa frase, é a mais ridícula, mas é fácil. Não, o coração do homem que começa a crer e não persevera em crer. É isso, anote isso aí. É o coração que começa a crer e não persevera. Esse é o segundo solo, em outras palavras. Perseverança está por toda a Bíblia, gente. Se você não é uma pessoa perseverante, tem que treinar a ser. Pastor, eu desisto facilmente. Então você nunca chega lá. Eu não posso ser essa pessoa que desiste. Veja, eu não estou falando de estar insistindo no lugar errado, gente. Eu estou falando de eu estar inserido dentro da verdade e eu ser perseverante com ela até o final. Diga aleluia. É isso. Eu sei bem em quem eu tenho crido, Paulo disse. E vamos até o final. Então, esse coração, ele começa a crer, mas aí vem a luta, vem a prova. Vem aquilo que te espreme. E aí eu não sou perseverante para chegar lá. Para ir até um momento de ver a vitória, a virada dessa mesa. Diga aleluia. É incrível, gente, que Deus nos chamou para acreditar. De maneira, escreve isso aí, de maneira contínua. Até quando, pastor? Até o milagre chegar. Porque eu não produzo milagre, nem você. Mas o que nós fazemos? É a nossa parte. Deus me chamou para crer hoje, amanhã, depois de amanhã, no outro dia também, no outro dia também, no outro dia também, e vamos continuar crendo. Pastor, mas já se passaram 2 anos. E se passar 20? Ih, um amém foi pouco, né? É claro. Mas aí já era, aí 20 anos, meu Deus do céu, até eu passar 20 anos para vir um maridão para mim, eu estou lascado, né, pastor? É melhor esperar 20 anos e ter um marido certo do que vir uma bomba na sua mão, e você vai passar esses 20 que você esperou na mão do inferno. E depois vai se arrepender, bem que eu podia ter esperado 20 anos, que eu não aguento esse cara. Fala, Deus. O homem quer resultado rapidinho, né? Eita, que coisa maravilhosa.
É ali, mete o cartão, sai a grana, aleluia. Mas Deus não é essa caixa eletrônica? Então escreve aí também. Deus nunca disse que não seríamos provados na nossa crença. É um combate, viver é combater, gente. Você está a fim de vencer, tem que estar disposto a lutar. Nós fomos chamados para ser combatentes de Deus. Eu vou voltar aqui nas quintas-feiras falar sobre esse assunto, sobre o combate, sobre a batalha. Há um posicionamento de um combatente que vence. É o mundo. Então Deus nunca disse que não seríamos provados. Você sabe, João 16, 33, Elinho, no mundo você passa por aflições, você passa por pressões que parecem que vão te esmagar, mas sabe de uma coisa, eu estou contigo, a minha palavra não falha, aleluia. Chura lá abaixo, aleluia. Daniel passou por essas pressões, covinha dos leões, amigos dele foi para a fornalha. E os caras foram até o final na crença e Deus deu vitória, diga aleluia. Funciona, gente. Então ser provado, escuta isso aí porque é legal, ser provado não é uma questão de ser derrotado. Então anota isso aí para você entender bem, não confunda ser provado com ser derrotado. Por que eu estou falando sobre isso? Porque no momento da prova, ouça, muitas vezes esta prova ela sinaliza uma aparente derrota. Os meus olhos concluem uma derrota, o inferno quer que eu conclua, é uma aparente derrota. Minha cabeça pode não entender, mas é uma aparente derrota. Inúmeras situações, nós vemos pela Bíblia, situações assim, de aparente derrota, em que Deus foi lá, pum, e virou. Marcos capítulo 5, deixa eu te ajudar com essa passagem lindíssima, para mim é uma das maiores que tem para justamente provar isso aí, e mostrar que eu e você não podemos cair nessa cilada, nós temos que ir até o final. Teu Deus não te deixa na mão. Eu vou repetir, Ele não te deixa na mão. Glória, hein? E nós sabemos aí em Marcos capítulo 5, que o chefe da sinagoga Jairo, ele se aproxima de Jesus, que ele tinha uma situação complicada na sua casa, e no verso 23, ele suplica para Jesus, diz, olha Senhor, a minha filhinha ela está à morte. Mas olha só, eu vou dar umas declarações agora de fé, porque eu creio, por isso que eu vim aqui. E vou dar essa declaração, é o seguinte, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e ela viverá. Então por causa dessa declaração de fé, o verso 24 já é a resposta, então Jesus foi com ele. Não foi imediato, ele saiu, foi com ele para ir para onde? Para a casa dele, até um tempo até chegar. De repente Jairo mora 40, 50 quilômetros, Jesus num burrinho, ele também num burrinho, vão demorar uns 2 dias para chegar e tal. Bom, sei lá, só estou falando alguma coisa. Jesus, ele partiu. Entenda uma coisa, quando você crê em Deus e crê na palavra, a resposta de Deus, ela parte, gente. Bom, mas agora, pastor, o que é que eu espero? O que é que eu espero? Eu e você, nós esperamos a manifestação dessa resposta. Mas enquanto ela não chega, eu tenho que continuar crendo. É exatamente isso, mas aí é o que acontece, olha a aparente derrota. No meio dessa história, vá um pouquinho mais para frente aí, no verso número 35, falava Jesus ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram, olha só Jairo, a tua filha já morreu. Por que você, olha só, o inferno é danado, né? Por que você ainda está incomodando o mestre? Por que você fala assim, não, já era, cara, não precisa não, Jesus não precisa ir lá não. Preste bem atenção, a situação que já era estranha ficou pior, aparente derrota. Mas interessante que Jesus, olha só, vamos parar para pensar que tem que ser devagar. Vamos dividir esse bifinho gostoso, amém? Jesus foi porque havia fé, porque foi gerado crença. E Jairo falou, vamos comigo. Agora no meio desse caminho a situação piorou e o inferno diz assim, não precisa mais dessa crença. Exatamente o que Jesus ele fala é o contrário.
Olha o que ele diz no verso 36 para Jairo: sem acudir, eu grifei isso na minha Bíblia, sem acudir a tais palavras, sem dar a menor atenção àquilo que estava sendo falado, sem dar a menor atenção à aparente derrota mesmo. Não era aparente não, pastor, já era derrota. Sem dar atenção a essas palavras, ele vira para Jairo e fala assim: cara, não temas, crê somente. Em Lucas está escrito: crê somente, a tua filha será salva. Então, se você, é como se ele estivesse dizendo assim: Jairo, se você começou a crer, continua crendo, cara. Pastor, mas eu já estou vendo estampado a derrota e o inferno gritando e já rindo da minha cara e tal. Se você começou a crer, vai até o final. Jesus disse assim: olha, não temas, cara, crê somente, a tua filha será salva. E Jairo não ia produzir esse milagre. Você não produz o milagre, nem eu, mas é a nossa crença até o final que faz com que Deus se manifeste. Aleluia! Eu não quero saber se o inimigo é grande, se a parede é grande, se já disse para mim que eu sou derrotado. Eu continuo crendo. Você tem que pegar isso. Porque a única coisa Jesus não poderia fazer se ele não falasse para Jairo: continua crendo, cara. Não temas, sem acudir nessa palavra. Pera, não presta atenção nessa palavra não, presta atenção no que eu vou te falar. Continua crendo. Aleluia. Continua crendo, continua crendo. Tua filha será salva. O que dava a força, não sei se é essa a palavra certa, mas o que dava legalidade, essa é a palavra. O que dava legalidade para que Jesus entrasse naquela casa e fizesse um milagre, era a crença do pai. Porque ele chega na casa de Jairo e encontra um bocado de incrédulo. Porque ele chega lá e nós sabemos disso. Ele diz assim: olha, essa garota ela não está morrendo não, na verdade ela está dormindo. Olha lá no verso 39 diz assim: a criança não está morta, mas dorme. É exatamente isso, o pessoal começou a rir, é isso aí. Olha lá, riam-se dele. Esse profeta é muito doido. Alguém conhece o caso de Sara, que riu quando Deus disse: olha, daqui a 1 ano você terá um filho? Queridos, Deus não trabalha com aquilo que nós vemos. Escreve isso aí: Ele não trabalha com aquilo que nós vemos. Ele não trabalha se o teu corpo está cheio disso ou daquilo outro, está sentindo isso ou aquilo outro, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Essa situação lá da tua casa, pastor, vai aqueles caras para ser salvos não vão ser nunca. Olha, estão bebendo mais, eles estão fazendo mais isso, estão fazendo mais aquilo outro, você vai ver então o milagre. Deus não trabalha com aquilo que nós vemos, Deus trabalha com aquilo que nós cremos. Escreve isso. Então a legalidade para que Deus operasse um milagre estava no coração de Jairo. Pastor, mas olha, eu vou falar um negócio aí. Você vê algo que está na tua frente te dizendo não dá mais. Pois é, qual é a força maior? O que tem alimentado o teu coração? Você tem se alimentado de quê? De crença? Ou de jornal nacional? Ou de qualquer notícia? O que você tem se alimentado? Porque daquilo que eu me alimento é aquilo que eu me fortaleço. Então se eu enfrento lutas e se eu não me fortaleço com a verdade, como é que eu vou dar legalidade para que Deus trabalhe e opere um milagre? Isso aqui é Deus nos ensinando direto. Elinho, eu estou te ensinando, você não está vendo que eu tive que falar com Jairo e dizer para ele: Jairo, presta atenção, não temas, continua crendo que a tua filha será salva. Estou te ensinando nessa noite aqui, ó. Eu não posso abandonar nem largar aquilo que já é nosso, gente. Transformação da tua casa te pertence. E Deus não está nem aí se o cara está bebendo mais ou mal, está fazendo bobagem. Está escrito: crê no Senhor Jesus, será salvo tua casa. Será? É verdade isso ou não? Tem muitos aqui que têm experiência disso. E qualquer outra coisa, pelas suas pisaduras, fomos ou não fomos sarados? Fomos ou não fomos sarados? Fomos ou não fomos sarados? Fomos ou não? Fomos, que Deus disse. Mas não é isso que está mostrando. Eu não quero saber o que mostra, eu quero saber aquilo que diz. Porque o que se diz se manifesta, aleluia. E confunde a cabeça do homem. Está dando para pegar isso aí?
Então não confunda ser provado com ser derrotado. Se você está passando uma luta e tem crido, isso não significa que você não está no caminho certo. Há uma visão errada de que as pessoas que são vitoriosas são aquelas que não enfrentam problemas. É justamente as que são vitoriosas são as que vencem os problemas. Meu Deus do céu, cai na real. Vamos cair na real. Jesus nunca disse que nós não enfrentaríamos lutas, mas uma coisa ele disse, que se nós crêssemos nele, vitória nos alcançaria. Diga aleluia! Isso é demais! Olha o que está escrito aqui para a gente terminar nessa noite. E vamos continuar, temos mais 2 solos para falar, né? Mas vai comigo a 2 Coríntios. A palavra de Deus é ânimo puro, gente. Onde é que você vai receber ânimo para você vencer as coisas, senão na palavra? 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo... Quantos aqui estão em Cristo? Novas criaturas. Em Cristo, eu e você, estamos em Cristo. Somos novas criaturas. É a nossa condição, é a nossa nova natureza, é a nossa herança. Veja, em Cristo, Ele, o Senhor Deus, sempre nos conduz em triunfo, em vitória. Tem 2 coisas importantes aqui. Primeiro é a condição sine qua non de nós estarmos em Cristo. É o nosso caso. Em Cristo, Ele sempre nos conduz. Esse livro, ele me conduz, ele me guia para a vitória se eu ficar com Ele. Alguém está pegando? O Espírito Santo, ele contribui dentro do meu coração com a verdade dentro de mim, ele contribui, eu trabalho com a verdade do Espírito Santo, para que então possa ser gerado um milagre. Diga aleluia. Nós temos que nos entregar à verdade e ficar com ela, gente. É o meu posicionamento e o seu. Não vou extrair um milagre, Deus faz um milagre a partir da minha crença. Deus chamou a mim e a você só para crer, e todos nós temos capacidade de acreditar, porque Deus nos criou com essa capacidade. Amém. Diga aleluia. Aleluia. Ah, pastor, mas eu não sou você. Nem eu sou você, nem você nem sou eu. Aleluia. Mas olha, eu quero te falar uma coisa, nessa situação que você está enfrentando, a tua crença depositada em Deus te dá vitória. Ele é justo, gente. Olha, quer ver? 1 Coríntios. Pastor, eu vou precisar de mais fé. Todos nós. Mas naquilo que você enfrenta hoje, o que é gerado no teu coração em termos de crença, é suficiente para te dar vitória. Glória. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não vos sobreveio prova, teste, que não fosse humana. Não, você tem que abrir. Tem gente abrindo aí, tem que abrir. 1 Coríntios 10, 13. Mas Deus, Ele é fiel, Ele não permitirá que eu e você sejamos provados, testados, tentados, além da minha, da sua, para cada um de nós, na força que nós tivermos, na condição em que nós estivermos na nossa vida. Veja, não será provado e testado além da vossa força, pelo contrário, juntamente com essa prova e com o teste, Ele proverá para mim e para você o quê? O quê? De sorte que eu e você podemos suportar. Suportar a prova para quê? Para vencer, para ser aprovado? Então, gente, preste atenção para a gente terminar. A questão não pastor, não deu certo. Eu falei com Deus, eu acreditei, mas não vi o resultado. Não, você está entregando os pontos. Você não foi perseverante, você não ficou com ele até o final. Tem que ficar até o final. Tem que ficar até o final. Eu tenho que dar alguma coisa para que Deus produza. É a minha crença, de maneira contínua, de maneira perseverante. Diga aleluia. Veja só, anota essa frase aí. Ser provado é uma questão se vamos ou não continuar crendo em Deus e a sua palavra. Ser provado é uma questão se nós vamos continuar crendo ou não na sua palavra.
Pastor, o que eu tenho? Eu também faço essa pergunta, o que eu tenho? Eu sei a resposta, eu vou te dar. Você tem a palavra de Deus, que não volta vazia, que se Ele disse, é exatamente aquilo que Ele disse. Então o inferno mexe de tudo quanto é lado para que eu fique na contradição. Será mesmo? Pô, aqui está dizendo isso, mas o que eu estou vendo é outra coisa. Aqui está dizendo isso, mas o que eu estou vendo é outra coisa. O que está dizendo é a verdade. E se eu continuar até o final com aquilo que está sendo dito, estou crendo no que Deus diz, aquilo que eu estou vendo mudará. A parede é branca. Vai mudar. A situação muda. O Espírito Santo mandou um outro verso. Aleluia. Vamos anotar? É isso aí. Está contribuindo para você crescer. Você tem que meditar nisso aí. Não vai chegar em casa e esquecer esse apontamento não, que não vai dar certo. Põe isso para dentro. Você está no combate? Eu sei. Eu também. Aleluia. 2 Coríntios 4. Thank you, my Lord. Verso 16, por isso não desanimamos, disse Paulo. Pelo contrário, você tem que ler depois o contexto dessa passagem para ver que Paulo enfrentava lutas. Mesmo que o nosso homem exterior ele se corrompa, os nossos olhos ficam vendo uma opção de coisa, meu sentimento fica, meu Deus do céu, e agora eu estou vendo isso, estou vendo aquilo outro. O nosso homem interior se renova todo dia na verdade. Então diz lá assim no verso 18, não atentando nem eu nem você nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Na palavra absoluta, porque as que se veem são o quê? Elas mudam, são sujeitas à mudança, e as que se não veem são eternas, imutáveis. Se Deus disse, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, porque será. Isso é que é maravilhoso, gente. Essa é a certeza que Deus nos deu, e outras tantas que Ele fala a respeito da nossa vida. Se Ele disse que suprirá as nossas necessidades, Ele suprirá as nossas necessidades. Por isso nós cantamos aqui, nós não ficamos desesperados. Alguém que comprou a tua vida, Ele sabe cuidar muito bem da tua vida. Pastor, mas é interessante, Ele comprou e tal, mas eu passo por desafios. Mas querido, você não passa sozinho, Ele está com a sua mão sobre você. Mas eu tenho que me posicionar com Ele, com base na palavra. Ok, e nós vamos seguindo adiante, diga glória.